Olá, boa tarde a todos e todas. Dando continuidade ao projeto Entenda a Psicanálise, hoje daremos continuidade a clássicos da psicanálise, nosso segundo encontro, onde estudaremos a obra O Ego e os Mecanismos de Defesa, da Anna Freud, né, a filha caçula do criador da psicanálise, Sigmund Freud. Na segunda-feira passada, nós trabalhamos a interpretação dos sonhos. Ontem, diagnóstico psicanalítico, conforme o nosso programa, que está aqui no meu perfil do Instagram, você pode entrar ali. Logo nos destaques, você vai encontrar ali todas as informações das lives semanais. Hoje, como eu disse, né, Ana Freud, amanhã, como dia 7 de setembro foi feriado, nós começaremos amanhã a trabalhar esse livrinho aqui, no estudo dirigido do livro do Contato Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta, é imperdível. Isso aqui é um pequeno clássico da saúde mental aqui no Brasil, né, do recentemente falecido grande psicanalista Contato Caligares. Na sexta-feira, amanhã às 18 horas. Na sexta-feira, às 18 horas, daremos também continuidade ao nosso segundo encontro, a Psicanálise e o Amor, onde trabalharemos a arte de amar do Erich Fromm. O primeiro encontro foi super interessante. Na semana que vem, na sexta agora, vamos dar continuidade a esta obra extraordinária, sensacional, que é a arte de amar. Estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. Se você ainda não conhece o meu canal do YouTube, ele está aqui, o link está aqui no meu perfil. É só você entrar, Arte do Bem Viver. Estamos também ao vivo no YouTube. Se você perdeu alguma live, gostaria de assisti-la, estão todas lá no meu canal. Quando acontece a live, ou no dia seguinte, ou no máximo 2 dias depois, eu coloco lá o vídeo editado, bonitinho, com a aula completa. Então, se você perdeu o primeiro encontro, gostaria de assistir, ou não vai poder ficar até o final, você pode ir lá com calma e assistir o nosso primeiro encontro sobre o ego e os mecanismos de defesa. Boa tarde, Vivian, que está aí no canal do YouTube, sempre aí acompanhando pelo YouTube. Pessoal do Instagram, boa tarde. Se você gostou, tem gostado do projeto Entenda a Psicanálise, deixe o seu like, compartilhe com quem você acha que possa se interessar, faça seus comentários, deixe suas dúvidas. Se eu conseguir ler aqui a dúvida, eu vou comentar na hora. Se não, pode ir lá no canal do YouTube, deixe escrita lá a sua dúvida, que eu começarei o nosso próximo encontro falando sobre ela. Não vou deixar seu comentário, sua dúvida sem resposta. Bom, acho que é isso. Vamos dar prosseguimento conforme combinado. Estamos aqui num bloco do livro em que a autora trata da teoria dos mecanismos de defesa, no segundo capítulo, que se chama A Aplicação da Técnica Analítica aos Estudos das Instituições Psíquicas. Eu sei que tem gente que me mandou mensagem dizendo que conseguiu comprar o livro, outras pessoas me disseram que conseguiram baixar o livro em PDF. Então eu estou aqui, na minha edição, eu estou na nona edição da Civilização Brasileira, eu estou na página 10, mas é o segundo capítulo, Aplicação da Técnica Analítica ao Estudo das Instituições Psíquicas. Infelizmente, esse livro está esgotado. Isso é um problema do mercado editorial brasileiro na área de saúde mental, porque muitos livros clássicos importantes ou não foram publicados ou foram publicados há décadas atrás e não tiveram uma nova edição, enquanto um bando de porcaria aí está sendo publicado. Um monte de livro repetitivo, mesmo assunto, os livros fracos estão aí sendo editados abertos e os melhores às vezes estão esgotados, né?
Mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Esse livro você consegue adquiri-lo com alguma facilidade nos sebos, na estante virtual e baixa em PDF gratuitamente. Só colocar lá o Ego, os Mecanismos de Defesa, PDF no Google, que você tem acesso a essa obra. Vamos lá. A autora, como nós já sabemos, é a filha caçula do criador da psicanálise, Anna Freud, ela mesma uma herdeira da psicanálise freudiana e uma das maiores psicanalistas do século XX. Não dá para pensar, por exemplo, a psicanálise e a psicologia da infância e também da adolescência sem pensar no trabalho da Anna Freud. Uma autora seminal, fundamental para pensarmos essa questão. A autora começa falando sobre os primórdios da psicanálise quando era-se utilizada a técnica hipnótica, o que ela vai chamar de período pré-analítico. Freud começa a trabalhar, né, as suas pesquisas, utilizando-se primeiramente, junto com Breuer, né, da técnica hipnótica, mas depois ele abandona a hipnose, substituindo-a pelo método da associação livre. Mas no período pré-analítico, na técnica hipnótica, né, há uma suspensão do ego. Gente, só para lembrar o que eu disse antes, ego e eu, tá? A autora escreveu aqui em inglês, Anna Freud, embora austríaca, escreveu em inglês, aqui a tradução é ego, mas a palavra ego vai surgir na psicanálise com Freud, né? E a palavra usada é ich. Ich é eu, em alemão, ich. Então, ego, eu, mesma coisa, tá? Então, de vez em quando eu vou falar ego, eu estou mais acostumado a falar eu. Então, eu vou me policiar para tentar falar ego, mas vou falar ego e eu, você sabe que se trata da mesma coisa. O que acontece é que na hipnose há uma suspensão do eu, né? Ou seja, o papel do ego, do eu, era ainda inteiramente negativo, é o que Ana Freud dirá. E o objetivo da técnica hipnótica qual era? Era colocar o indivíduo no estado hipnótico, né, para que onde o eu adormece, né, o eu fica, digamos assim, no estado de consciência alterado, para que um fragmento de material inconsciente venha à superfície, né? Então, na hipnose, o hipnólogo, aquele que hipnotiza, procura trazer o inconsciente para o consciente, procura trazer o inconsciente para o ego. E o efeito dessa introdução forçada do material na consciência era a eliminação do sintoma pela chamada abreação. Mas o ego não participava no processo terapêutico. Então, quando aquele material vinha à tona, sentia-se novamente aquelas emoções originais, por exemplo, um trauma, e a abreação produzia uma melhora, um alívio ou uma eliminação completa daqueles sintomas. Né? Quase sempre, nesta época, sintomas histéricos. Só que, segundo a Anna Freud, o sucesso terapêutico era viciado. Ela diz que o triunfo máximo da técnica hipnótica era comprovadamente prejudicial à obtenção de resultados permanentes. Por isso, sobrevinha a desilusão quanto ao valor dessa técnica. Freud, então, entendia que mesmo que houvesse uma melhora, essa melhora era parcial e essa melhora não era uma melhora definitiva. Então, Freud, podemos dizer que o surgimento da psicanálise, como nós a conhecemos hoje, se dá a partir do momento do rompimento de Freud com a técnica hipnótica para aderir àquele método que ele chama de livre associação ou associação livre. Mas mesmo na livre associação, dirá Anna Freud, o papel do ego ainda é no começo negativo. Se pede para o paciente, né,
E o que é associação livre para quem está chegando agora? Essa é a regra fundamental da psicanálise, onde nós pedimos ao paciente, insistimos ao paciente, que fale tudo o que lhe vier à cabeça, sem censura, sem escolher material. Falar com o máximo de liberdade tudo o que tiver vindo na sua mente. Tudo. Essa é a regra fundamental da psicanálise. Então, chama atenção Ana Freud que, ao fazermos isso, nós solicitamos ao eu, ao ego, que se elimine a si próprio, que entre num estado de suspensão. Porque partimos do pressuposto que, se falarmos tudo o que vem à cabeça sem censura, sem parar para pensar se devemos dizer, sem escolher as palavras, mas deixar aquilo fluir livremente, nós estamos acessando o material inconsciente. O material que, ou melhor, o material que vem do id, ou isso. Então, quando se solicita ao paciente que se elimine a si próprio, que se abstenha de criticar as associações e que despreze as reivindicações da conexão lógica, as quais, noutras alturas, são consideradas legítimas, de fato, pede-se ao ego que se mantenha silencioso. E o id é convidado a falar. Então, estamos falando da livre associação. Felizmente, eu vou ler aqui o trechinho do texto do livro. Felizmente, aliás, voltando aqui. Felizmente, para a análise, uma tal docilidade no paciente é na prática impossível. Ou seja, essa livre associação nunca se dá 100%. A pessoa trava, pensa um pouquinho, escolhe as palavras, faz muitos silêncios, não fala tudo que está vindo, né? Ou seja, começa a acontecer um conflito, uma luta. E o paciente, então, começa a lutar para se manter na regra básica da análise, que é a livre associação. A regra fundamental nunca pode ser seguida para além de um certo ponto. O ego conserva-se silencioso por algum tempo. E os derivativos do id utilizam essa pausa para forçar sua passagem até a consciência. O analista apressa-se a captar suas manifestações. Depois, o ego agita-se de novo, repudia a atitude de tolerância passiva que foi obrigado a assumir e, por meio de um ou outro de seus habituais mecanismos de defesa, intervém no caudal de associações. Vamos lá. Então, o paciente começa na livre associação. Então, em um determinado momento, ele trava, ele para. Ele pensa, devo falar isso ou não? Será que isso é importante ou não é? Será que o analista não vai ficar chocado? O que ele vai pensar de mim? Eu nunca verbalizei isso. Que coisas estranhas, que coisas horríveis por vezes, que coisas, né, vergonhosas estão surgindo na minha mente. Então o eu é chamado a se manifestar e inicia-se um conflito. E o conflito se dá entre o ego, o eu, e o material do id que está surgindo, está vindo e está forçando passagem. Então acontece uma verdadeira batalha. Você tem algo que quer sair e tem algo que não quer deixar que aquilo saia. Por quê? Porque quando aquilo sai, aquele material secreto, aquele material escondido, inconsciente, quando sai, produz algum sentimento novo. Pode ser surpresa, pode ser desconforto, pode ser angústia, pode ser dor, pode ser até mesmo alívio, mas é novo, né? E o eu, ele tende a se manter no estado de inércia, de estase. Então ele procede como uma defesa. Ele vai defender o eu daquele novo material que surge. Por isso que nós chamamos de mecanismo de defesa. Mas vamos lá. Surge o conflito, então. Devo falar isso?
Por que eu estou pensando sobre isso agora? O paciente transgride a regra fundamental da análise, ou como nós dizemos, ergue resistências. E o que é resistência? A resistência começa exatamente nesse ponto, onde, embora tenha surgido algo, o paciente resiste a falar, resiste a seguir a regra fundamental da análise, que é a associação livre. Isto significa que a incursão do id deu lugar a um contra-ataque do ego ao id. A linguagem é bélica ou é esportiva, né? É como se fossem dois times, né? O time do id quer avançar e o time do eu, do ego, que só quer saber de retranca. O ego quer ficar no 0-0, o id quer fazer gol. Então ele força a passagem para poder fazer o gol. E o ego ele resiste, ele arma a sua defesa para que a bola não entre, para que não aconteça gol. Ou seja, para que tudo continue como antes, no 0-0. A atenção do observador é desviada agora das associações para a resistência, isto é, do conteúdo do id para a atividade do ego. Então vamos lá. O material do id começa a brotar e a atenção do observador ele não é mais do material do id, não é do material que vem do inconsciente, mas do ego, do eu, né? E as resistências que surgem em relação àquele material reprimido. O analista tem uma oportunidade de testemunhar, então, a entrada em ação pelo ego de uma daquelas medidas defensivas contra o id, que eu já descrevi, e que são obscuras, e compete-lhe agora fazer disso o objeto de sua investigação. Quando isso acontece, a análise entra no novo patamar. Agora, nós analistas não podemos mais analisar simplesmente o material do id, mas nós vamos fazer a análise das resistências. E nós podemos perguntar para o nosso paciente: por que você não fala? Por que você manteve o silêncio? Por que você não consegue falar no que está pensando? O paciente pode dizer: porque eu tenho vergonha. E nós vamos perguntar: por que você tem vergonha? Ou então porque pode ser que surja uma ideia muito assustadora. E uma das defesas do ego seja a negação. Olha, veio um pensamento aqui, mas eu não acho que é isso, não. Veja, eu não acho que seja isso. Aí você pergunta, qual é o pensamento? E por que não é isso? Nós saímos, né, e fomos para os mecanismos de defesa do ego. Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. Gente, boa tarde. Boa tarde. Aí, Vivian, exatamente isso que me acontece, eu não consigo continuar. É exatamente isso, né? Essa é a resistência. Então, o trabalho do analista é exatamente o foco é nas resistências. Nós precisamos entrar ali. Enquanto nós não vencermos as resistências, nós não vamos conseguir avançar na análise. A análise fica andando em círculos. Então precisamos vencer as resistências para de novo fazer brotar o material do inconsciente. Vinícius, como vence as resistências? Primeiramente analisando-as, falando sobre elas, brigando com elas muitas vezes e outras vezes vencendo-as pelo cansaço. Vencendo-as pelo cansaço. Tem várias. Você pode instar o paciente a falar, insistir com ele ou simplesmente fazer silêncio. Aquele silêncio será tão incômodo para o analisando, tão incômodo, que ele vai acabar falando. Ou então vai entrar em algum outro assunto, né? E nós podemos então falar, por que você mudou o rumo da prosa? E a gente continua, né? Continuamos a análise. Seguindo, gente. A tarefa do analista é, primeiro que tudo, proceder ao reconhecimento dos mecanismos de defesa. Esse é o grande tema do livro. O ego e os mecanismos de defesa. E você, se faz terapia, se faz análise,
você também pode se observar quanto a isso. Quais são os meus mecanismos de defesa? Quais são os mecanismos que eu aciono? E nós vamos estudar isso com muito detalhe, sem pressa, com calma, para aprender mesmo, né? Aqui o bom das lives do Instagram é que eu não tenho obrigação de fechar planejamento, tá chegando o dia da prova, avaliação. Eu não preciso fazer isso, a aula fica gravada e assiste quem tem interesse, né? Não preciso fazer da falta, quem quiser assiste, né? Entra lá depois, vê as gravações, tem total liberdade para fazer isso. Mas vamos lá. Voltando ao texto. A tarefa do analista é, primeiro que tudo, proceder ao reconhecimento dos mecanismos de defesa. Quando o tiver feito, realizou uma boa parte da tarefa de análise do ego. Sua tarefa seguinte é desfazer o que tiver sido feito pela defesa, isto é, descobrir e repor em seu lugar o que foi omitido através da repressão, corrigir os deslocamentos e devolver ao seu verdadeiro contexto o que tiver sido isolado. Né? Ou seja, nós vamos... Vivian, não tem outro caminho a não ser entrar numa guerra. E por isso que fazer análise, muitas vezes as pessoas dizem, né, é difícil. A psicanálise, gente, não é para todo mundo, exige coragem. Tem um videozinho que eu publiquei aqui no Instagram, eu falei nesse vídeo que entrar em análise é um ato de coragem. É um ato de coragem, porque muitas vezes, quase sempre, isso nos produzirá um desconforto. Feliz, então isso é coisa de gente que gosta de sofrer. Não. É o desconforto necessário para que nós melhoremos. Quando a gente está com uma ferida suja, machucada, perebenta, cheia de pus, o que a gente precisa fazer para melhorar? A gente precisa limpar. Vocês já viram pessoas que se queimaram? A gente tem que arrancar aquela pele queimada. A gente tem que fazer isso e dói mesmo muitas vezes. É incômodo, mas o trabalho é esse, né? O trabalho é proceder a essa limpeza para que aquilo se cure. Não a cura sem o acesso a esse material inconsciente que o id está tentando fazer surgir para o consciente, mas as defesas estão tentando fazer com que elas não cheguem. Então tem que brigar e vencer pelo cansaço mesmo. Isso, dependendo do paciente, pode levar meses. Pode levar uma sessão. Mas pode levar meses. Porque as defesas estão muito bem armadas. Mas não tem outro caminho. A gente vai lutar até vencer as resistências. Quando vencemos as resistências, podemos então retomar a análise do ego para o id de novo. Ou seja, vai do ego, vencemos as resistências, o material começa a brotar, voltamos para o id. Ou seja, nós vemos, dirá Ana Freud, que o que nos interessa não é simplesmente a imposição só por si da regra fundamental da análise, mas a observação do conflito a que isso dá origem. Então nós vamos trabalhar com o conflito, vamos olhar para esse conflito e vamos trabalhar a partir desse conflito. Só quando a observação é focalizada ora no id, ora no ego, e a direção do interesse é dupla, prolongando-se para ambos os lados do ser humano que temos diante de nós, podemos então falar de psicanálise, em contraste com o método unilateral da hipnose. Interessante, né? Prosseguindo. No próximo tópico, a autora vai falar sobre a interpretação de sonhos. E ela dirá que a situação, lembrando, para quem não sabe, toda segunda-feira estamos estudando a interpretação dos sonhos do Freud. Já tivemos 2 encontros, vamos para o terceiro segunda-feira que vem. As aulas anteriores estão no canal do YouTube. A situação, quando estamos interpretando os sonhos do nosso paciente e quando estamos ouvindo suas livres associações, é a mesma. O estado psíquico do sonhador pouco difere do paciente durante a hora analítica, porque no sonho essa suspensão ocorre automaticamente sob a influência do sono. Então, quando nós sonhamos,
o ego está dormindo, o ego dorme junto, né? O ego dorme junto. Então é por isso, né, que o sonho é uma conversa do inconsciente com a gente. Seguindo, né? Um outro ponto é a interpretação de símbolos. Símbolos. Um subproduto da interpretação dos sonhos é a compreensão dos símbolos oníricos. Onírico, gente, quer dizer aquilo que vem do sonho, tá? O que vem do sonho é onírico, vem do grego, oníris, se eu não me engano, que quer dizer sonho. E a Ana Freud dirá que isso é muito importante, né? Há símbolos que são largamente utilizados e são constantes e têm ideias universalmente válidas, algumas relações que são válidas. Mas o conhecimento dessas relações é limitado. É que ela vai brigar um pouco com Jung, tá? Jung, para quem não conhece, Carl Gustav Jung, né, foi um dos pioneiros da psicanálise, discípulo de Freud, mas que depois romperá com algumas ideias do Freud. Fundamentalmente, ele vai entender que a libido não é sexual, né? Não é uma energia unicamente sexual. E o Jung vai flertar com outras questões, não dá para a gente entrar muito nisso, mas um ponto fundamental, e eu dou aula para uma pós-graduação em psicologia junguiana, psicologia analítica. Não sou junguiano, evidentemente, eu dou aula de psicopatologia e psicossomática, que são muito parecidos, mas uma grande diferença é que numa interpretação dos sonhos de pegada analítica junguiana, a partir da ideia dos arquétipos, os símbolos são universais. Eles têm um conteúdo fixo. E a grande diferença, né, uma diferença fundamental da interpretação dos sonhos, caráter freudiano e também depois toda a tradição psicanalítica, é que esses símbolos não são fixos. Nós podemos até fazer referência a eles. Vou dar um exemplo. O indivíduo sonha com uma cruz. O indivíduo sonha com uma cruz, ou que está sendo crucificado, ou a cruz é importante para ele. A cruz é um símbolo cristão e pré-cristão, mas na nossa cultura um símbolo cristão muito, muito potente. Então você vai pensar a cruz, traz a ideia de sacrifício, etc. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Você precisa perguntar para o paciente o que cruz significa para ele. E pode ser que cruz não signifique aquilo. Significa outra coisa. Pode ser que você pergunte para ele e fala, não é isso que eu estava pensando, não. Sempre quando eu penso em cruz, eu lembro da minha escola e de uma professora que me dava aula, né, de biologia na sexta série. Eu me lembro muito bem até hoje, enquanto era um colégio católico, enquanto eu olhava para ela, dava aula, havia uma cruz sobre ela. Então eu me fixei na cruz, mas que me remete à aula, à escola. E algo que me aconteceu na escola. Então não dá para ter símbolo fixo, tá? Na psicanálise. Então ela vai dizer o seguinte: do mesmo modo, ao traduzirmos os símbolos, poderemos revelar o conteúdo do id sem realmente alcançarmos qualquer compreensão psicológica mais profunda do indivíduo com quem estamos tratando. Ou seja, não dá para a gente pegar aquela interpretação fechada, fixa e empurrar a goela abaixo do paciente. E, seguindo, as parapraxes ou parapraxias. Vinícius, pelo amor de Deus, o que é isso? Nós vamos conhecer as parapraxias, né, no texto, né, fundamental do Freud, que é a psicanálise, né, da vida cotidiana. Né? A psicopatologia da vida cotidiana, aliás. Um texto fundante, né, da psicanálise. Mas as parapraxes são os deslizes da língua e os esquecimentos. E é claro que eles podem acontecer na análise. Quando acontece na análise é delicioso. É muito bom quando acontece na análise. O paciente vai falar alguma coisa, de repente ele esquece, depois lembra. Ou quando tem um tropeço da língua, né? Um ato falho, né? Mas nem sempre isso vai acontecer. Eles acontecem também ao longo da vida, né? O tempo inteiro. Tanto que eu peço para meus pacientes observarem isso.
Seguindo, agora no ponto fundamental, a transferência. Talvez o mais poderoso instrumento nas mãos do analista. A interpretação da transferência. Isso também é um ponto fundamental, né, trazido já pelo Freud. Né? Um ponto fundamental, não há cura sem transferência, segundo Freud, e para a psicanálise isso é um elemento fundamental, não há cura sem transferência. Vinícius, o que é transferência? Eu vou ler o que a Ana Freud define como transferência. Há várias definições de diferentes analistas, mas vou ler a dela aqui. Por transferência, entendemos todos aqueles impulsos experimentados pelo paciente em sua relação com o analista, que não são uma criação nova ou recente da situação analítica objetiva, mas têm sua origem em relações remotas, de fato primordiais, como objeto, e são agora meramente revividos sob a influência da compulsão de repetição. Complicou. Vamos lá. O que é a transferência? A transferência, gente, são os sentimentos, os impulsos que o analisando sente em relação ao analista, né? Que dizem respeito a algo que é maior do que o analista, que é anterior ao analista, que transcende o analista. É como se na relação com o seu analista ele estivesse de alguma maneira reencenando, reexperimentando, revivendo situações da sua vida. E esses sentimentos podem ser vários, pode ser desprezo, raiva, ódio, impulso erótico, amor, desejo, agressividade, todo tipo de sentimento que surge na situação analítica. Você já pensou sobre isso? Quantos sentimentos com simpatia também pode ser, né? Mas simpatia geralmente é algo que vem, né? É muito comum que venha no momento que você conhece alguém, né? Mas se subitamente vem uma onda de grande simpatia, de grande identificação, que não é aquela simpatia normal que você tem pelo analista, aí é motivo de se pensar na transferência. Há 3 tipos de transferência. 3 tipos de transferência. Ou melhor, há 3 tipos de situações que envolvem a transferência. 3 tipos de fenômenos de transferência, segundo Ana Freud. O primeiro, transferência de impulsos libidinais. Vou repetir. Transferência de impulsos libidinais. O paciente encontra-se perturbado em sua relação com o analista em virtude de emoções passionais, por exemplo, amor, ódio, ciúme, ansiedade, o que não parece justificar-se pelos fatos da situação real. Ou seja, é algo que surge subitamente na relação com o analista. Essa transferência de impulsos libidinais. O que elas são? São irrupções do id. Elas vêm do id. E elas precisam ser interpretadas. É por isso que na análise nós precisamos analisar também a transferência, reconhecê-la e pedir para o paciente falar sobre isso. Isso é um diferencial da psicanálise. E o psicanalista tem isso, né? Eles sabem que de alguma forma ele é um espelho. E se o paciente se apaixonar por ele, ou sentir raiva, ódio, ciúme, ou qualquer outro tipo de sentimento ambivalente por ele, o analista sabe que não é pela sua pessoa em si, mas é pelo que ele representa e como isso é relacionado à vida do paciente. E essas situações, embora algumas pessoas possam achar que são ruins, são boas. Quando a transferência acontece, nós caminhamos para a cura. Caminhamos para a cura.
Vamos seguir. É transferência de impulsos libidinais. Tem sua origem em remotas constelações afetivas, tais como o complexo de Édipo, e o complexo de castração. Tornam-se compreensíveis e, na verdade, são justificadas se as desligarmos da situação analítica e as inserirmos numa situação afetiva infantil. Tá? Então é muito comum, né, que isso seja repetição de uma cena infantil que nós repetimos por aquilo que o Freud chama de compulsão à repetição. Ajudam-nos a preencher uma lacuna amnésica do passado do paciente e dota-nos com novas informações sobre a sua vida instintiva e afetiva infantil. Geralmente, o paciente mostra-se bastante disposto a colaborar conosco na interpretação, visto ele próprio sentir que o impulso afetivo transferido é um corpo estranho e intrusivo, ou seja, não é egocintônico, é egodistônico, tá? Não, é diferente. Eu não concordo com a Ana Freud aqui não, tá? Vou fazer uma crítica aqui ao texto. Nem sempre o paciente mostra-se disposto a colaborar conosco na interpretação. Tá? Claro, algumas vezes acontece o abandono da análise. Quando acontece a transferência amorosa no sentido erótico, é um caminho para a cura, mas também isso produz sessões muito difíceis. Muito difíceis. Né, em sessões em que o paciente ou a paciente, sentindo-se rejeitada, atacam o analista, porque ele não pode aceitar essa demanda de amor, ele não pode atender essa demanda de amor erótico. Então a pessoa se sente rejeitada. Na verdade, esse sentimento de rejeição remete muito provavelmente a uma cena infantil de rejeição. Ou a rejeição da mãe, ou a rejeição do pai, ou a rejeição de algum objeto de amor infantil que se repete ao longo da análise. Né? Ana Freud dirá que a interpretação desse tipo de transferência, a transferência de impulsos libidinais, só nos ajuda na observação do id. Então, assim, quando ela surge, é muito positivo. Tá? Segundo tipo de transferência, transferência de defesa. Transferência de defesa. O que isso é? Quando transfere os impulsos do id em todas aquelas formas de distorção que ganharam forma enquanto o paciente estava ainda na infância. Vou repetir. O paciente passa a Vou repetir porque o paciente passa a repetir na sua relação transferencial com o analista os seus mecanismos de defesa que ele aprendeu a se utilizar na infância. Vou dar um exemplo para ficar claro, mas antes de eu dar esse exemplo, eu vou molhar o bico aqui um pouquinho para poupar a voz. Vamos lá. Quando criança, o paciente, ao demonstrar algum tipo de emoção muito intensa, com toda aquela dificuldade de controle que é típica da infância, algum adulto deslegitimou aquela emoção. Falou, deixa de ser ridículo, isso não é coisa... Vou dar um exemplo bom, que é muito comum com homens. Né? O menino lá com 4 anos de idade, aconteceu alguma coisa e ele caiu no choro, como é absolutamente normal para qualquer criança. E algum adulto falou assim para mim, você, um menino, né? Deixa de ser menininha, homem não chora, pare com isso, homem não chora. Vai apanhar para você chorar com vontade. Aí você vai poder chorar, às vezes até apanha. Agora pode chorar. Bom, isso é um trauma, né? Isso é um trauma, porque a criança não vai conseguir simbolizar isso.
Como assim? Ela vai olhar para aquilo, aquilo é mais do que ela pode suportar. Ela sente aquela emoção genuína, mas não pode dar conta dela. Então, a criança não tem como lidar com isso. Isso produz um trauma. O trauma vai produzir uma defesa. O trauma produz angústia. Angústia é um sentimento desagradável. Nós não gostamos de sentir angústia. Então a gente vai fazer de tudo para não voltar a sentir aquela angústia. E aí virar um mecanismo de defesa. Para que aquela angústia, para que aquela situação não volte a acontecer. Na próxima vez que vier que o menino sentir aquela vontade de chorar, ele vai lembrar do que aconteceu, da angústia que teve, e ele vai proceder por repressão daquele sentimento, daquela emoção. Ele vai reprimir e vai permanecer em silêncio. E ele vai se calar. Na análise, adulto, cheio de ansiedade, cheio de problema, sofrimento psíquico danado, quando alguma coisa importante tiver que surgir aqui do ID, como é que o paciente vai fazer? Na análise, ele vai olhar para o analista e vai pensar assim: ele vai deslegitimar os meus sentimentos como aconteceu no passado. Então, em vez dele falar, ele reprime e se cala. A Sheila está perguntando como perceber na vida adulta. É na análise, né? É na análise. Esse é um exemplo, né? A repressão talvez seja o mais eficaz dos mecanismos de defesa. Então, cabe ao analista tentar identificar e trazer à tona esse mecanismo de defesa. Como é que a gente pode cuidar e tratar desse mecanismo de defesa? Né? Pode ser que em algum momento o paciente fale sobre isso. Ele tem estado a falar sobre isso. Ou o analista pode perceber. Né? Naquele momento de silêncio constrangedor, né? Em que os olhos dão aquela marejada, mas você sente que alguém está segurando alguma coisa. Você pode falar. Curioso. Que emoção foi essa que surgiu aí agora? Você quer falar sobre isso? O que você está pensando agora? Por que você não me falou o que você está sentindo? Eu quero escutar o que você está sentindo. É importante para a análise. Aí temos uma oportunidade de fazer com que isso venha, né? Com que isso brote, com que o material do IT consiga vir e a gente consegue vencer a defesa. Aí a gente está caminhando, né, para o tratamento. Nós estamos caminhando, de fato, aí no processo terapêutico. Porque enquanto a defesa estiver armada e funcionando, não tem gol. A gente não sai do 0 a 0. O paciente continua na mesma. É jogo de retranca. A gente tenta avançar o ID com o ID para poder fazer lá o gol, para poder conseguir sair do 0 a 0, mas é aquele jogo chato, né? Aquele jogo de meio de campo, disputa de bola, não tem jogada de gol, já viram? Aquela coisa que vai que dá um sono, né? Aquelas sessões que dão sono, né? Seja bem-vinda, Sheila. Seja bem-vinda. Nossa live é aberta para todos, estudantes de psi, profissionais de psi, terapeutas de toda sorte de abordagem, que se interessam por psicanálise, pessoas que se interessam por terapia, por saúde mental, por autoconhecimento, né? Tem interesse e curiosidade, isso é para vocês. Gente, SIC 44. Né? O meu combinado com vocês é que as lives nunca durariam mais do que uma sessão de terapia. Tradicionalmente, as sessões de terapia duram até 50 minutos quando não tem um corte lacaniano, né? Que de vez em quando eu faço corte lacaniano. Mas eu vou fechar esse ponto aqui, nós podemos retomar nosso próximo encontro. O paciente, vou fechar aqui só a transferência de defesa. O paciente é de fato sincero e franco quando dá expressão ao impulso ou afeto da única maneira que a gente está ao seu alcance, ou seja, na medida defensiva ou distorcida. O método mais correto será mudar o foco de atenção na análise,
transferindo, em primeiro lugar, do instinto para o mecanismo específico de defesa, isto é, do id para o ego. Ou seja, está falando aqui o que eu expliquei, né? Vamos olhar para essa repressão. Por que você age dessa forma? Porque você se silencia nesse momento, porque você não fala, porque você não coloca para fora. Esse é o ponto. Ou seja, o fenômeno da transferência que interpretamos se em duas partes, os quais têm ambas sua origem no passado. Um elemento libidinal ou agressivo que pertence ao id, que precisa ir para fora, e um mecanismo de defesa do ego. Ao ego do mesmo período infantil em que o impulso do id surgiu pela primeira vez. Tá? A interpretação desse segundo tipo de transferência é diferente do primeiro. O primeiro, ele não é egossintônico. Ou seja, ele não está em sintonia, ele não é natural. A transferência libidinal ela não é natural, é um fenômeno novo que surge na relação com o analista. Essa transferência de defesa, ela é egossintônica, ela é natural para a pessoa. Ela faz do jeito que ela sempre fez antes. Sempre fez antes. É egossintônica. E interpretá-la é um grande passo de autoconhecimento. E é mais fértil até, segundo Ana Freud, do que a primeira transferência, né? Mas também é responsável pelas maiores dificuldades técnicas que surgem entre o analista e o paciente. Talvez nesses momentos nós enfrentemos as maiores barreiras na análise. Né? Algumas pessoas não suportam e abandonam a análise. Algumas pessoas, né, as defesas são tão bem armadas que nós ficamos sessões e mais sessões lutando contra essas defesas. Né? Mas isso faz parte do processo analítico. Porque não é fácil convencer o paciente das suas defesas, de que ele precisa abandonar os seus mecanismos de defesa para que, de fato, a análise aconteça, para que a cura seja possível. E nós convencemos o paciente com muito amor, com muita paciência e com muita insistência. Muita insistência. Né? Quando as reações da transferência adquirem essa forma de defesa, nós não podemos contar com a colaboração voluntária do paciente, porque ele resiste. Ele resiste. Ele resiste. Então, às vezes, a análise vira quase uma batalha mental do analista com as defesas do paciente. Claro, nessa batalha mental, né, eu entendo, na minha clínica, na minha abordagem, deve ser feita com delicadeza, paciência e amor. Né? O pessoal brinca que eu sou um lacaniano fake. Ter fama de lacaniano serem muito duros. Não, quando tem que ser duro, eu sou duro. Mas duro com afeto, né? Duro com afeto. Mas é importante que a gente trabalhe. Vença pelo cansaço. Os resultados são muito bons quando isso acontece. São muito bons. Né? E aí a Ana Freud comenta, né, que quando isso acontece, quando vencemos os mecanismos de defesa, nós entramos num ponto mais profundo da análise, que é aquilo que o grande psicanalista Wilhelm Reich chamou de análise do caráter. Aliás, eu estou pensando quando a gente terminar aqui eu trabalhar o Reich, mas tá nas ideias. Primeira geração também dos psicanalistas. Foi o grande cara que levou a psicanálise para Berlim, né? Depois teve ideias novas, rompeu com a ortodoxia psicanalítica, mas é brilhante. O Reich é brilhante. Um livro dele clássico chamado Análise de Caráter. E o Reich vai dizer nesse livro que é assim, nós primeiro analisamos as resistências, para depois analisar o caráter. Porque há o que ele chama de uma couraça do caráter. Essa couraça tem a ver com as defesas. Né? Quando nós conseguimos adentrar e derrotar essas defesas, pensando no futebol que eu adoro, né? Quando a defesa está desorganizada, está desorientada e o ataque está pronto para fazer o gol, aí a gente entra na análise do caráter. Ou da personalidade. Aí estamos num ponto mais complexo, mais profundo da análise. Né? Acho que é isso, né?
Acho que é isso. Acho que tá bom por hoje. Só mais um ponto aqui, só para fechar aqui. Os resultados da interpretação durante. Opa, vou passar um pouquinho dessa sessão especial. Os resultados da interpretação durante a livre associação do paciente podem ser analogamente classificados. O caudal ininterrupto de associações projeta luz sobre o conteúdo do ID. A ocorrência de uma resistência sobre os mecanismos de defesa empregados pelo ego. Então, esse é um ponto importante. Então, aqui nós estamos, né, pensando nos dois, né, tanto do id quanto do ego. Vamos ficar por aqui. Obrigado quem está presente no Instagram, quem está presente no canal do YouTube. Essa live vai ser postada, ela fica disponível um tempo no YouTube, mas ela será postada daqui a uns no máximo 2 dias no canal do YouTube. É completa para você assistir lá. Se você ainda não me segue, me siga. Amanhã, quinta-feira, às 18 horas, primeiro live com estudo dirigido de Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contato Caligares. É um livro para quem trabalha com isso, quem se interessa por isso. É um livro que mudou minha vida. Um livro fundamental, né? E vai ser muito gostoso mesmo, falar sobre esse daqui. Todo mundo que se interessa por terapia, por saúde mental, vai gostar muito da live de amanhã, às 18 horas. Na sexta-feira, Psicanálise e o Amor, nosso segundo encontro, trabalhando a arte de amar, do Erich Fromm. Mais uma vez, obrigado a todos e todas que estiveram presentes. Um beijo grande e até amanhã.